André Jardine surge como uma opção, foi entrevistado por John Textor e, enfim, John Textor gostou dessa entrevista, gostou do perfil e as negociações estão em andamento. Ele fez muito sucesso no futebol mexicano, né? Tricampeão lá com a América do México. Foi muito bem. Todos 6 títulos. Era um técnico que aqui... Aí a gente tem as passagens dele, né? Aqui no Brasil a gente não viu André Jardine, ele teve ali, né, como técnico sub-20 interino do São Paulo entre 2016 e 2019, foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Esse é o trabalho dele marcante no futebol brasileiro. Exatamente. E aí ele teve o trabalho dele no futebol mexicano, passando pelo Atlético San Luis e no América, onde ele já é tido como o maior treinador da história do clube, né? Sendo aí tricampeão do Campeonato Mexicano e trazendo essa lista de títulos aí, né? 6 títulos no total, como disse o Plácido. É um nome interessante. Para o futebol brasileiro é bom, a gente precisa voltar a desenvolver técnicos brasileiros. Antes, o padrão do futebol brasileiro era que um técnico fizesse sucesso numa equipe menor do futebol nacional e depois tivesse oportunidade numa equipe maior e aí conseguisse desenvolver o trabalho e se firmar na carreira de treinador. Isso ficou um pouco limitado. Passamos também a ter técnicos formados ou na categoria de base do próprio clube ou então na comissão técnica dentro do próprio clube. Às vezes era um auxiliar técnico. Você pensar, Oswaldo de Oliveira, no caso com o Vanderlei Luxemburgo, depois o Fábio Carille com o Tite. Tivemos alguns técnicos formados nas próprias comissões técnicas dos clubes, né? E o André Jardine também é um técnico formado em categoria de base do futebol brasileiro, no caso São Paulo. Ele não teve nenhuma experiência numa equipe menor do futebol brasileiro. Ele teve a do São Paulo. São Paulo deu a oportunidade para ele, lançou ele de um modo que ele pudesse dirigir a seleção brasileira na categoria de base e, consequentemente, na Olimpíada. Isso fez com que ele ganhasse um mercado internacional que ele aproveitou muito bem. Seria um nome interessante para o futebol nacional. Precisa ver o quanto o nome dele tem peso para sustentar um Botafogo campeão sul-americano, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Porque pode haver uma instabilidade no começo do trabalho. Aliás, tende a haver essa instabilidade, porque o Botafogo está atrasado na sua preparação, obviamente porque jogou até o Natal, quase. Teve 11 saídas nessa janela. 11 saídas e é do técnico de última hora. Então, obviamente, tende a haver um atraso nesse processo. O quanto o nome dele seria resistente para esse início de trabalho. Agora, é importante a gente dizer que, embora o Arthur Jorge já seja uma saída iminente, essa saída ainda não foi anunciada de forma oficial e o Al Rayyan do Catar, né, que é o clube que levará Arthur Jorge, ainda também não pagou a multa rescisória. Existe uma negociação para ver como é que vai ser esse pagamento, né, Plácido? E curiosamente, Zé, a multa rescisória do Arthur Jorge é de 3 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de reais, que é justamente a multa do André Jardine no América do México, que recentemente renovou o contrato até metade de 2027. Mas então, se o Arthur Jorge realmente saísse, confirmasse a saída para o Al Rayyan, o Botafogo teria o dinheiro, não investiria uma grana ali para trazer o André Jardine, que também, só complementando, ele trabalhou nas bases também do Inter e do Grêmio. Tem bastante experiência no futebol de base aqui do Brasil e tem um bom gosto musical. É muito fã de Oasis, banda britânica. O filho dele, inclusive, se chama Liam, em homenagem ao Liam Gallagher, vocalista. Que legal. E sobre perfil, você acha que André Jardine encaixaria ou a gente teria uma grande mudança de estilo ou manteria o que já foi feito em 24? É difícil avaliar pelo trabalho dele no México, mas pensando no trabalho dele na seleção olímpica, acho que tem a ver com o que o Botafogo apresentou na última temporada. Mas, obviamente, vai haver um impacto, porque esse trabalho vai ser iniciado isso não é problema para o estadual, porque o Botafogo, inclusive, já sabia que o Botafogo começaria o estadual e todos os times, os maiores times do Rio de Janeiro vão fazer isso, começar com uma equipe diferente. Mas, como está atrasado, eu tenho uma preocupação para o início da temporada de verdade. O quanto ele pode ir chegando, conhecendo os jogadores, se adaptando, sentindo o peso de pegar um Botafogo vencedor. Pegar um Botafogo vencedor é bem diferente
de pegar, assim, nos últimos anos existiram pesos diferentes para dirigir o Botafogo. Primeiro, eu dirigi um Botafogo que não vencia, também tinha um peso. O Botafogo de Série B tinha uma dificuldade. Depois, dirigir um Botafogo que foi deixado pelo Luiz Castro numa condição de vai ser campeão. Você tinha obrigação de ser campeão. Os técnicos não resistiram a essa situação. E depois dirigiu um Botafogo numa outra temporada, também com a obrigação de não repetir a temporada anterior em que o time entregou o título para o Palmeiras. E essa foi com sucesso. Agora tem uma outra dificuldade, que é o Botafogo vencedor, é o Botafogo campeão. Então, não sei se como nome, como trabalho, talvez ok. Mas como nome, como é que ele vai resistir a um período de instabilidade que pode ser, inclusive, no começo do trabalho?